muita gente nesse mundo sofrendo, né? Tem muitas pessoas com problemas físicos, com problemas espirituais, com problemas emocionais. E a imensa maioria dessas pessoas está numa busca incessante por resolver esses problemas. Mas já rodou e não conseguiu resolver todos eles, ou pelo menos a maior parte deles. Ontem eu estava procurando o controle do aquecedor aqui de casa, que estava guardado há bastante tempo, começou a esfriar muito, então eu tive que encontrar esse controle. Eu tenho umas 20 caixas container aqui em casa e eu pensei que estava em alguma delas. Eu fui abrindo todas as caixas e procurando esse controle e eu não encontrava de jeito nenhum. Eu fiquei horas procurando e depois, de repente, me deu um clique, eu me lembrei que não estava nas caixas container, que estava numa outra caixa, num outro lugar, e eu acabei encontrando aquele controle. E nesse período eu fiquei passando bastante frio, né? Trabalhando no computador aqui, passando frio. Então, você imagina você considerar que o seu problema, ele é como se fosse esse controle que eu perdi. Você perdeu, você não sabe onde está, você não sabe por que está acontecendo essa situação com você. Você não sabe por que você está sentindo dor, você não sabe por que você está doente, você não sabe por que a sua vida não faz sentido, porque você não encontra um propósito, porque os seus relacionamentos não dão certo. Você não entende aonde você errou. Então você fica igual eu fiquei, fica procurando em tudo quanto é caixa. E você fica rodando e procurando em diversos tipos de terapia, desde as terapias tradicionais até as diversas formas de terapias holísticas que existem. Só que o grande problema é que você realmente não sabe aonde está esse problema. Eu sou a Vivian e hoje, como anteriormente eu falei, hoje nós vamos falar sobre as obsessões, mas vamos falar sobre as obsessões de consciências de vidas anteriores, ou de vidas futuras, ou de vidas passadas, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais dessa parte também. No vídeo anterior eu falei sobre a auto-obsessão, né, que seria praticamente aquele problema com traumas, às vezes alguma coisa que você passou nessa sua vida atual, né, como criança, como adolescente, na sua vida adulta, que você passou algum trauma e você passou a usar esse trauma como uma auto-obsessão, né? Você mesmo fica repetindo aquele trauma ali mentalmente ou sentimentalmente e você acaba não conseguindo sair dele. E esse tipo de problema, ele pode ser tratado inclusive por um psicólogo ou psiquiatra, por um profissional da saúde, né? Dessas terapias mais tradicionais. Mas no caso dessa que eu vou falar aqui, que é a parte espiritual, esse tipo de terapeuta ele não alcança. Então, muitas vezes a pessoa passa 10, 20, 30 anos fazendo terapias tradicionais e ela não consegue sair dali. E ela acaba, inclusive, culpando o próprio profissional, como se ele não conseguisse sanar o problema dela. E, na verdade, não é culpa do profissional. É que aquele profissional, ele trabalha com uma área que não é espiritual, ele trabalha com uma área que está mais ligada a uma área científica, né? Ele fez uma faculdade, ele aprendeu ali técnicas e ele aplica aquelas técnicas. Só que ele está levando em consideração apenas a sua parte física, aquilo que aconteceu com você, né? Os seus problemas emocionais daqui. Ele não sabe, né? Lidar, a maioria, tá? Tem alguns que trabalham com as duas partes também, mas ele não sabe lidar com aquilo que não está aqui fisicamente, que não aconteceu com você aqui nessa vida, que é uma coisa espiritual ou é uma coisa energética. Por exemplo, no caso da parte espiritual, você pode estar sendo obsediado. Você pode estar sendo obsediado por um espírito errante, por exemplo. Talvez uma pessoa que era próxima sua, um parente, um amigo, ou mesmo uma pessoa que não tinha nada a ver com você, mas que já faleceu, e aquele
aquele espírito, né, aquela consciência, ela ficou perdida aqui. E aí ela se identificou com algum tipo de energia que você estava emanando, e ela foi e grudou no seu campo e ela começou a viver ali junto com você. Então, às vezes você está triste e você fica muito, muito, muito ultra triste, e às vezes você nem entende por quê. Poxa, não é uma coisa tão assim, mas eu estou me sentindo muito triste. E aí o que pode acontecer? Pode ser, por exemplo, esse espírito errante, que ele estava em sofrimento. Ele às vezes nem sabe que faleceu. E ele se apega ali a você e ele começa a potencializar energias, sentimentos, pensamentos que às vezes nem são seus, que às vezes você nem sabe porque você está se sentindo daquela forma, porque você está pensando daquela forma. Tá? Esse é um tipo de obsessão. O espírito errante, por exemplo, que um terapeuta, um psicólogo, por exemplo, ele não vai saber lidar se ele não trabalhar com essa parte espiritual. Então é muito importante quando uma pessoa está fazendo um tratamento psicológico e ela não está conseguindo progredir naquele tratamento, é importante que a pessoa entre em contato com algum tipo de terapia energética espiritual, porque assim ela vai poder limpar também essas partes. Tá? E eu falei agora do espírito errante, mas existem outras coisas que elas, de certa forma, são suas. Tem algumas religiões, né, tem algumas pessoas que pensam nisso como karma. Então, assim, é porque lá numa vida passada você foi uma pessoa que não era legal, que praticou alguma coisa errada, e agora nessa vida você nem se lembra, você não sabe de nada, mas você está pagando por aquele pecado, por aquele problema que você causou em uma outra vida. Só que a gente tem uma visão um pouco diferente, tá? Tem muitas pessoas que acreditam na reencarnação. Eu acredito, de certa forma, na reencarnação, tanto que eu trago isso para os meus clientes no trabalho que a gente faz ali no Reset Quântico. A gente traz, por exemplo, leituras de vidas passadas, a gente faz uma limpeza, uma ressignificação daquela situação que aconteceu em uma outra vida. Só que, na verdade, essa outra vida, que eles chamam de vida passada sua, ela não é você, ela não é a sua vida. Ela apenas faz parte de um mesmo eu superior. É como se você fosse apenas um fragmento, você é uma parte apenas de um você grandão que existe lá em cima. E esse você grandão, né, essa mente mestra, essa consciência superior, né, ela se dividiu em várias partes. E ela vivenciou em várias épocas, em vários planos, em vários tempos diferentes. Inclusive podem ter pedaços de você que estão vivenciando nesse mesmo momento, aqui, nessa realidade, nesse mesmo espaço-tempo, né? Que é uma divisão. Tem pessoas que chamam isso de alma gêmea, de chama gêmea e tal, mas isso pode sim acontecer. Só que é fato que você não tem que pagar por algo que outra consciência, mesmo que ela seja do mesmo eu superior, da mesma consciência mestra que você não tem responsabilidade sobre o que outra pessoa está fazendo. É a mesma coisa que se, sei lá, você tem um irmão, tá? Você tem um irmão e o seu irmão cometeu um crime e agora você tem que pagar pelo crime do seu irmão, porque, sei lá, vocês são gêmeos, então você vai pagar pelo mesmo crime que ele, sendo que você não fez nada, né? Sendo que você está vivendo uma outra experiência, uma outra coisa completamente diferente. Então esse é um ponto. Tá? Você não tem uma vida passada, você está conectado, né, com esses fragmentos que fazem parte do mesmo lugar de onde você veio, né, dessa mesma consciência mestra. E aí, você, como tem essa conexão, você pode acabar tendo sentimentos, pensamentos, e inclusive você pode ter até lembranças, porque vocês estão muito conectados. As pessoas que vieram desse mesmo lugar, elas estão muito conectadas. Como irmãos gêmeos, né? Muitas vezes irmãos gêmeos sentem o que o outro está sentindo, acontecem coisas com um, o outro percebe que tem alguma coisa errada, né? Então, é mais ou menos isso, é como se nós tivéssemos vários gêmeos por aí, mas não é porque nós somos conectados com essa pessoa que nós temos uma mesma fonte que nós temos responsabilidade sobre aquilo que a outra pessoa está fazendo, ela está vivendo, ou o que aconteceu com ela, os traumas dela, as dores dela. Mas como a gente tem essa conexão, isso pode nos afetar, sim. Né? Como assim, se um irmão seu, sei lá, sofre um acidente, é óbvio que isso vai afetar você, é óbvio que você vai ficar chateado, é óbvio que você vai ficar triste, é óbvio que isso vai
te machucar de alguma forma também, mesmo que você não estava lá no acidente. Então é mais ou menos dessa forma que funcionam essas questões de... Você pode chamar, eu até falo vidas passadas nos trabalhos que a gente faz, porque fica mais fácil da pessoa compreender do que eu dizer, olha, não é uma vida passada sua, é uma outra consciência. Então a gente fala que é uma vida passada por causa disso, para facilitar o entendimento, né? Como isso já é uma coisa comum, né, para as pessoas, muitas pessoas já estudaram isso, já entendem, né, por causa de algumas religiões que pensam dessa forma, né, que propagam essa ideia. Então a gente acaba falando, né, vida passada, para ficar mais fácil o entendimento. Mas o que acontece? Agora eu vou explicar como isso pode estar interferindo na sua vida. E se você não resolver essa interferência, você pode sim passar a vivenciar coisas negativas que aquela outra consciência que não tem nada a ver com você, ela é uma outra experiência, um outro aprendizado, ela pode vir aí e começar a bagunçar toda a sua vida. Não é culpa dela, não é culpa sua, mas você tendo consciência disso, você pode inclusive fazer limpezas energéticas espirituais, você pode inclusive remover e até ressignificar, entender coisas que estão acontecendo com você. Poxa, isso aqui acontece comigo há anos, eu não entendo por quê, eu não sei porque eu ajo dessa forma, né? Ou eu não sei porque eu me sinto assim, eu não sei porque eu tenho medo de tal coisa, né? Eu não tenho motivo para ter medo de tal coisa, só que você tem. Então, você entendendo essa relação com as outras consciências, você pode ressignificar isso. Agora, explicando de uma outra forma. Então, vamos supor que essa pessoa, uma outra consciência que viveu há muito tempo atrás, ela praticou um crime. Ela fez algo de muito ruim, isso ficou oculto, só que ela se sentiu muito culpada, ela se sentiu muito mal, e você tá aí na sua vida normal, você não cometeu crime nenhum, não tem nada de errado com você. Só que essa pessoa lá da outra vida, de um outro espaço-tempo, essa outra consciência que é conectada com você, ela passou por alguma situação, sei lá, ela foi abandonada, né? Ela matou uma pessoa, ela vivia com outra, e ela acabou sendo abandonada pela esposa, porque a esposa sabia que ele tinha praticado um crime. E aí, o que acontece? Você é casado, e de repente a sua esposa diz para você que quer se separar. Ou seja, você teve um gatilho que é parecido com uma coisa que aconteceu com essa outra consciência. Então, esse gatilho faz com que ela se conecte a você, porque ela já estava conectada, mas como vocês não tinham nada em comum, você não estava acessando essa informação. E não precisa ser necessariamente aquilo de mal que aconteceu com a pessoa. Pode ser uma outra coisa, como esse exemplo que eu citei aqui. Ele sentia culpa porque ele matou uma pessoa. Só que o que trouxe essa consciência para se conectar com você foi aquela outra coisa em comum, que foi quando houve uma separação. E aí ele não sabe. Aquele fragmento de pensamento, de sentimento, aquela memória, ela não tem a consciência de que não é aqui na sua vida que ela tá. Para ela tá revivendo aquele momento que aconteceram as coisas ruins com ela em looping, lá do tempo dela. Então ela se conecta à sua energia e ela começa a vivenciar aquilo que ela estava vivendo lá naquele outro momento. Então, através desse sentimento que era parecido, há uma conexão, e a partir daí essa consciência pode começar a te influenciar negativamente para que ela tente resolver aquele problema que ela tinha lá atrás. Ou às vezes ela continue fugindo daquele problema que ela tinha lá atrás, ela continue sofrendo com aquele problema que ela tinha lá atrás. Então ela traz isso para você, e aí de repente você se separou e estava tudo certo, o casamento não estava legal mesmo, só que o outro não queria separar. E aí você se separa, e mesmo que o casamento não estava legal, você não quer a separação. Você fica querendo voltar com aquela pessoa. Veja só como é uma história que não tem nada a ver e ela começa a se conectar toda. E aí o que acontece? Essa pessoa, essa consciência que se acoplou ao seu campo, ela tinha matado uma pessoa lá atrás e ela sente muita culpa. E ela matou essa pessoa, sei lá, foi um crime passional. Foi porque ela
cismou que essa pessoa estava dando em cima da mulher dele, aí ele foi e matou essa pessoa e depois a mulher acabou separando dele. Aí imagine que a sua mulher, a sua ex-mulher, está seguindo a vida dela. E você nem gosta mais dela, você não tem porquê. Só que você tem aquele sentimento, daquela consciência anterior, que é passional, que chegou ao ponto de matar alguém, porque ela queria, né, defender ali a sua esposa. Queria manter a sua esposa perto dele. E aí você começa a ficar obsessivo com a sua esposa, com a sua ex-esposa. Ela não quer mais saber de você, você nem gosta dela, né? Tá tudo certo, foi de comum acordo da separação, só que agora você fica atormentando a vida da sua ex-esposa. E aí ela arruma um namorado, você vai lá fazer confusão. Não estou dizendo que você vai executar exatamente o mesmo ato. Ah, então eu posso matar uma pessoa por causa disso? Há casos raros, tá? Que acontece. Mas a gente não é movido por aquela outra consciência. A gente é influenciado, é diferente. Então aquilo que a gente faz é aquilo que a gente emanou de alguma forma, aquela consciência veio e trouxe aquele pensamento repetido que pode ter ficado ali, não, mas olha, ela tá te trocando por outro, ela devia já estar te traindo antes de separar, não sei o quê. Essa consciência pode ficar dentro da tua mente, assim, criando pensamentos negativos que podem gerar uma outra consequência, que poderia nem acontecer, tá? Se me separei de comum acordo, vou tocar minha vida, vou arrumar outra namorada, vou viver e deixa ela viver lá, né? Aí, sei lá, começa a atormentar e começa a querer falar mal da mulher para os filhos, enfim, isso tudo pode criar uma imensa confusão. E aí você vai no psicólogo ou você vai fazer uma terapia tradicional e essa pessoa ela vai tentar entender o que aconteceu. Ah, foi o choque da separação, tá? Mas eu nem gosto dela, eu não sei porque eu tô fazendo isso, eu não sei porque eu tô agindo assim. E vai ficar muito difícil de um psicólogo ou de um terapeuta tradicional reverter essa situação se você não consegue explicar para ele, você não consegue trazer para a realidade. Fica parecendo que é uma psicose mesmo, fica parecendo que a pessoa, que ela tá paranoica, que ela tá com algum problema que pode ser até mental. Aí ela vai pegar e vai ficar preocupada com você, óbvio, né? Porque você tá sentindo uma coisa que você não tá conseguindo controlar. E aí uma hora você vai ter que começar a tomar remédio e etc. Só que se você trabalhar essa parte espiritual, isso pode ser resolvido. Porque na hora que desconecta essa consciência, é claro que ela faz parte do que você é, mas na hora que você desconecta no sentido de não deixar mais ela ali no seu ouvido, né, falando todas aquelas coisas negativas para você, né, internamente, fazendo você sentir coisas que não são suas, você consegue resolver esse problema. E aí a gente traz isso para a consciência, no caso do reset quântico, né, a gente faz uma análise e mostra, olha, foi isso, 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 e você consegue se perceber, você consegue ter a percepção do porquê aquilo está acontecendo. E quando a gente sabe o porquê das coisas, é muito mais fácil, né? Igual quando a gente era criança, né? Se o pai e a mãe falavam, você não pode fazer tal coisa. Pelo menos eu era assim, tá? Não sei vocês. Mas você não pode fazer tal coisa. Por quê? Por que eu não posso fazer? Então, se o pai e a mãe ela explicavam, ó, você não pode subir aí porque essa mureta é escorregadia e tá molhado, se você pisar ali você pode cair, você vai se machucar e tal. Beleza, então tá, então eu não quero me machucar, então eu vou sair daqui. Agora, sai daí, moleque, porque eu tô mandando. Não tem uma explicação lógica. Então, quando a gente traz essa lógica, quando a gente traz uma explicação das coisas, fica muito mais fácil, tá? A minha mãe tá falando isso só porque ela não quer que eu brinque, né? Nossa, como minha mãe é mal-humorada. Nossa, como minha mãe é chata, né? Então, você não tem uma explicação lógica para aquilo que está acontecendo. Então, você não quer cumprir aquela regra que você acha ilógica, né? Eu sempre fui assim desde criança, né? Então, quando me explicavam as coisas, eu entendia e estava tudo bem. Quando não me explicavam, aí ficava difícil, né? Eu me lembro até de uma época aí de escola, né? Eu gostava de comer fruta e tinha uma frutaria perto da escola. Então, às vezes, eu pulava o portão da escola, eu ia lá na frutaria na hora do recreio,
eu comprava a fruta e eu voltava para a escola. E aí, teve algumas vezes que a inspetora me pegou e falou, você não pode sair da escola? Não, eu falo, por que não? Eu só fui ali buscar uma fruta, eu não tô fugindo, eu fui buscar uma fruta e voltei. Qual é o problema? Então, ela não me explicava, ela falava, não pode sair da escola. Tá, não pode sair da escola, por que não pode sair da escola? Eu só quero comer uma fruta, que é ali do outro lado da rua. Agora, se ela tivesse me explicado de uma outra forma, falava assim, olha, quando você está na escola, você está sob a responsabilidade aqui dos professores, né, dos inspetores, dos diretores aqui da escola. E você pode sair na rua, pode acontecer alguma coisa, tem carro, né, tem outras pessoas. Então, por isso que você não pode sair lá fora, né, enquanto você está sob a nossa tutela. Tá explicado. Aí eu poderia ter entendido e não faria mais aquilo. Mas como eu não entendia, eu queria comer a fruta. Eu pulava o muro e eu ia lá comer a fruta. Né? Então, quando a gente tem um entendimento do porquê que certos sentimentos, certas coisas estão acontecendo com a gente, fica muito mais fácil da gente resolver. Né? A gente admitir, né? E tem uma outra questão também que é muito importante, que é a responsabilidade. Muitas pessoas, inclusive, quando fazem terapias com a gente aqui, fazem reset quântico, falam, então era por causa daquela entidade que eu estava fazendo isso. Não. Não é só por causa daquela entidade, porque existe uma porta de acesso. Essa entidade, ela não chegou ali por um acaso, você estava passando e, sei lá, debaixo de um coqueiro e caiu um coco na sua cabeça, tá? Não é assim que funciona. Todas as coisas que a gente ativa no nosso campo, todas as coisas que a gente atrai, elas têm a ver com a gente. Tem a ver com o sentimento que você teve, tem a ver com uma forma de viver que você tem a ver com a energia que você emana. Sei lá, se eu for uma pessoa muito prepotente, muito nervosa, se eu for uma pessoa muito arrogante, eu vou achar que as outras pessoas são arrogantes, porque eu vou atrair esse tipo de energia para perto de mim. Né? Se eu for uma pessoa grosseira, eu vou atrair outras pessoas para serem grosseiras perto de mim ou comigo. Justamente porque é essa energia que eu estou emanando. Então, se você está passando por algo, é porque em algum momento você acessou algum sentimento que tinha ressonância, que era igual, que era parecido, pelo menos, com aquela consciência, aquele espírito obsessor, né? Ou mesmo com esses parasitas, né, que no caso a gente, geralmente as consciências elas se tornam os parasitas, né, as consciências de outras vidas, elas viram parasitas. Nem sempre elas viram de fato parasita, elas podem interferir, mas quando é o parasitismo mesmo, essa é a parte que é um pouco mais grave, porque realmente é como se elas se colassem a você e vocês ficassem vivendo, dividindo aquele corpo ali, e é como se você fosse um irmão gêmeo siamês, que você está colado ali com a outra pessoa, e os dois têm que decidir juntos, né? Tem que conversar entre si para ver o que eles vão fazer, né? Porque não tem como se separar e um para cada lado. Então, no caso dos parasitas, é mais forte, né? Do que se você estiver somente sofrendo uma interferência de uma consciência. Mas é muito importante frisar, e é importante que você saiba que não dá para ficar culpando a energia dos outros. Não dá para ficar culpando o obsessor, porque se ele está com você, é porque vocês estavam, de alguma forma, em compatibilidade. Tinha alguma coisa entre vocês ali que conectou, porque a gente não passa por coisas que são diferentes da energia que a gente está emanando. Então, quando você descobre esse tipo de interferência, a primeira coisa que você tem que fazer é remover a interferência. Porque senão você não vai ter clareza na sua mente, você não vai realmente conseguir tocar a sua vida e resolver um problema que você está passando, né? Resolver uma dor, resolver um sentimento, resolver uma depressão, uma ansiedade. Você não vai conseguir resolver isso se você continuar com aquele obsessor ali te atrapalhando. Então, a primeira coisa é remover. Depois é você realmente assumir que você que se dispôs, você que se colocou naquela situação, né? Você que convidou, digamos assim, né? Como dizem, né, dos vampiros, os vampiros eles só entram quando
Eles são convidados. Então é mais ou menos como se todos esses obsessores fossem vampiros. Eles podem não ter sido convidados pela sua boca, mas eles podem ter sido convidados pela sua energia, pelas suas atitudes, pela forma como você se porta, né, pela forma como você vive, etc. Então, a partir do momento que você sabe que você estava sob esse tipo de energia, aí você tem que fazer aquela autoanálise, né? É o autoconhecimento, é procurar melhorar aquelas coisas que estão fazendo com que você continue sendo obsediado por outras entidades, que permitam que outras consciências venham aqui interferir. Então, no caso aí do rapaz, né, do exemplo que eu citei, o rapaz, ele tá lá perseguindo a namorada, agora ele descobriu que isso era por causa de um obsessor, o sentimento que ele tinha de ir lá perseguir a mulher vai passar completamente? Às vezes sim, mas em geral, não. Em geral, a pessoa vai ainda ficar com o resquício daquele comportamento repetido, porque é como uma pessoa que fuma, por exemplo, né? Eu parei de fumar em 2006, acho que foi 2006 ou 2007, eu parei de fumar. E eu tinha um comportamento de estar sempre segurando alguma coisa, no caso, era o cigarro. Então, quando eu parei de fumar, não foi tão complicado parar o ato de fumar, né? É claro que você fica estressado por causa da dependência física que ele causa, né? Mas o mais difícil para mim foi que eu precisava ficar com as mãos ocupadas. Então, se eu não estava ali segurando o cigarro nos dedos, começava a me dar uma ansiedade por causa daquele comportamento repetido. Assim como tem pessoas que quando ficam nervosas, elas começam a coçar, né? Elas passam a mão, ouvir, elas, né, mexem as mãos quando elas estão nervosas. Da mesma forma, quando eu ficava nervosa, eu punha o cigarro entre os dedos. Então, eu tive depois que trabalhar esse comportamento repetido. E é a mesma coisa aqui. No caso do rapaz lá, que ele estava perturbando a ex, né? Ele pode até sentir vontade de continuar fazendo isso. Ele pode até sentir vontade de continuar falando mal da ex para os filhos. Mas agora ele sabe por quê. Agora ele sabe por que ele estava tendo esse comportamento. Então, a partir de agora, você pode mudar. A partir do momento que a gente toma consciência, a gente não tem mais proteção. Porque a ignorância, de certa forma, ela nos protege. Se a gente não sabe de uma determinada coisa, até a gente saber, a gente é meio que protegido pela ignorância. Então, quando você fica sabendo de uma coisa, agora o universo entende. Bom, agora ela vai ter que melhorar. Porque nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui nesse planeta para melhorar, para evoluir, para que as coisas se tornem cada vez melhores dentro da nossa existência, que a gente faça cada vez o nosso melhor, né? E aí você agora tem consciência, você sabe que você está fazendo aquilo errado por causa daquela energia e etc. Então, quando você sentir a vontade de fazer isso, agora é sua responsabilidade buscar o autocontrole sobre essa situação. Mas eu não estou dando conta. Aí você tem que continuar fazendo tratamentos emocionais, psicológicos. Tem pessoas que, inclusive, acabam tendo que realmente se medicar, né, por um tempo, porque elas não conseguem se livrar daquele sentimento. Só que com o tempo, quanto menos você tiver aquele comportamento, com o tempo você vai realmente se acalmando e você vai deixando de ter aquele comportamento. Aí quando você se acostuma a não ter mais aquele comportamento, pronto, resolveu o problema. No meu caso lá que eu citei com o cigarro, né, sempre que eu ia em qualquer lugar, eu pegava uma garrafinha de plástico, uma garrafinha de água e eu ficava segurando aquela garrafinha para não ter esse problema de ter que segurar o cigarro. Então eu segurava um copo, uma garrafinha, às vezes até vazio, mas eu ficava segurando porque era a minha forma de me acalmar. E depois, com o tempo, né, eu fui diminuindo a frequência que eu fazia isso e depois esse problema resolveu completamente. Tá? Eu tô dando um exemplo simples, mas é a mesma coisa com outras coisas. Poxa, hoje eu falei mal da minha esposa, da minha ex-esposa para os meus filhos. Respira fundo, fala
a próxima vez eu vou me controlar. Chega lá, deu vontade de falar? Inventa outra coisa, vai assistir televisão, chama teus filhos para brincar e não fala. Porque agora você percebeu que você, poxa, eu falei de novo, mas da próxima vez eu não vou falar. Aí da próxima vez você busca o autocontrole. Nós temos o completo domínio sobre os nossos atos. Nós temos completo domínio sobre aquilo que nós fazemos. E muitas vezes a gente fala que não tem. Ah, mas eu fiz isso porque o fulano me provocou. Ah, eu fiz isso porque eu fui obrigado. Eu fiz isso. Não! Você faz as coisas de acordo com aquilo que você deseja. Ah, mas eu estava sob ameaça. Tá bom, você estava sob ameaça, mas ainda assim foi você que tomou a decisão de fazer. Você poderia estar sob ameaça e tomar a decisão de não fazer. E poderia ter consequências também, você não ter feito. Mas a decisão foi você quem tomou. Então sempre somos nós quem tomamos as decisões. É muito importante você saber disso, para que você não fique a vida toda dando desculpas para que você não consiga melhorar as situações que estão acontecendo. Se você continuar dando desculpas e falando que foi o outro, que você não consegue, que não dá certo, você vai continuar na situação terrível que você se encontra. Você vai continuar doente, você vai continuar sentindo dor, você vai continuar sofrendo nos seus relacionamentos, você vai continuar atraindo essa energia de volta para você. Uma vez que você parar de agir da forma errada, você vai conseguir finalmente se livrar dessa energia que você está propagando, e aí você vai criar uma nova energia mais leve, que realmente é a energia que você quer propagar para que você possa atrair realmente as coisas que você quer. Porque a gente não atrai aquilo que a gente deseja, a gente não atrai aquilo que a gente quer. A gente atrai aquilo que a gente é, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente faz. Então, se você quer uma vida diferente, o primeiro passo é você ser uma pessoa diferente. E quando você começar a se controlar e ser a pessoa diferente que você quer ser, aí você vai conseguir atrair todas as coisas maravilhosas que você deseja para perto de você. Mas é muito importante, não se esqueçam dessa parte. A parte psicológica é importantíssima. Um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa, um profissional de saúde que estudou para isso é importante. Mas se você não trabalhar também essa parte espiritual, se você não remover os obsessores, remover magias, pactos, contratos, acordos, votos, remover essas partes que são energéticas, você provavelmente vai ficar num cabo de guerra que você vai acabar perdendo, porque serão muitas energias negativas que você acumulou durante toda a sua vida, que você não vai conseguir puxar esse cabo só com o seu psicológico, porque você não sabe de todas aquelas interferências que estão acontecendo ali dentro de você. E às vezes você acha que você está tomando uma decisão e na verdade você está também sendo influenciado para tomar essa decisão por entidades que estão ali apenas querendo viver as mazelas, viver as dores, viver os sofrimentos delas através de você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, compartilhe com outras pessoas e já acione o sininho também para vocês receberem as notificações aqui do canal. E também assistam o vídeo anterior, caso vocês não tenham assistido, que vai ser um complemento desse, tá bom? Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!